Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é o Moisés. E antes da gente começar o nosso vídeo aqui, eu queria que vocês deixassem o seu like, compartilhassem o nosso vídeo, se inscrevessem no nosso canal, que é muito importante pra gente, certo? E vamos continuar o nosso último estudo, que vai estar falando sobre o que, Sandra? São as cartas do Apocalipse e nós estamos Isso. na igreja, a carta enviada à igreja de Pérgamo. Então nós falamos que a palavra Pérgamo, né, a cidade de Pérgamo era conhecida como a cidade da serpente. E Pérgamo quer dizer casamento inapropriado. Pérgamo, casamento inapropriado. E no último vídeo nós contamos a história, né, como que evoluiu. E agora nós vamos falar, esse casamento inapropriado produziu o que na igreja? Porque nós vimos que o governo, né, o Império Romano casou com a igreja, porque Constantino forjou uma conversão e ele se tornou meio que líder da igreja, dizendo como devia ser, como não devia ser, mudando leis e tudo. Então era um casamento totalmente inapropriado, que a única forma de separar aqui é a espada afiada do Senhor, né? Por isso que Jesus se identificou. Não é interessante isso, né? Muito. Se identificar com a espada. Quando você lê no começo, Interessante. espada afiada. Mas você vai sabendo a história dessa igreja, você fala, meu Deus. Por isso, né? que ele se identificou dessa maneira, né? Porque ele vai lá e... Só a palavra de Deus pode separar. Porque no casamento é isso, né? São dois que se tornam uma só carne, gente. Olha que interessante. E aí Jesus se identifica para essa igreja no início da carta dizendo, né? Que ele é como uma espada de dois gumes, que é eficaz e viva para separar a medula dos ossos, enfim. Então vamos ver o que esse casamento, né, inapropriado e pervertido produziu na igreja. Primeiro foi a idolatria cristianizada. O que é isso? Os pagãos gostavam, né, tinham suas estatuetas dos seus deuses, deuses familiares, né, deuses cultuais, e eles levavam para um lugar, levavam para o outro, nas suas viagens, né, tinham nas suas casas, e de repente todo mundo é obrigado a se tornar cristão e frequentar essas igrejas, porque o imperador se tornou cristão. Então, esse povo que não é convertido, que entra nessas igrejas aqui, eles sentem falta de ter aquela coisa tangível, visível, concreta, né, que eles chamavam de Deus. E a solução foi qual? A solução foi tornar imagens, estatuetas dos santos cristãos, daqueles que foram mártires, dos apóstolos, né? De alguns líderes, né, que foram mártires e que eram muito conhecidos entre os irmãos, né, porque foram martirizados. Um foi decapitado, outro amarrado numa árvore, outro foi pendurado, cada um foi morto de um jeito. Então eles começaram a fazer estatuetas desses deuses. Porque eles precisavam de algo visível, né? Exato. Algo que eles podiam pegar. Exato. Então, eles simplesmente cristianizaram a idolatria, mudando os nomes, né? A idolatria continua a mesma no coração daquelas pessoas e só mudou os nomes. Bom, também os templos pagãos, que eram enormes, altos, né, sombrios, frios, e tinha uma característica mística, misteriosa, né? Eco, né? Quando você falava tinha eco, né? Para ter toda uma sensação de mistério mesmo. Agora não podia, nesses lugares, adorar mais aos deuses pagãos. Então esses lugares se tornaram igrejas cristãs. Tá? Descaracterizou completamente aquilo que se conhecia como igreja, aquela coisa acolhedora nas casas, no terreno de fora, assim, né, do lado de fora da casa, reuniam os irmãos, todo mundo de pé, cantando, abraçado. Agora é completamente diferente. Tem bancos, né, as pessoas ficam ali sentadas, tem todo um ritual. Toda uma estrutura para ser mantido, né? Toda também manutenção, aquela coisa que muitas vezes muitos ministérios tornam escravo daquilo, porque se não tiver uma entrada para você manter aquilo tudo, vira um estresse, né? E a igreja primitiva era onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Era uma igreja já, né? Exatamente. Também tinha os festivais pagãos, festivais idólatras, né? Onde eles saíam pelas ruas e tinham o seu ritual, a sua cantoria, a sua coisa lá, né? E eles converteram esses rituais de rua em festivais cristãos. Então vocês estão percebendo? Eles foram mudando os nomes,
mas continuou a mesma prática, né? As mesmas coisas que eles tinham antes. E o que é uma coisa assim que chama muita atenção é que os sacerdotes pagãos, aqueles que faziam suas mágicas, suas poções, as suas feitiçarias, né? As suas invocações, os seus rituais e sacrifícios, eles perderam o seu lugar na sociedade romana, eles perderam o status, perderam o dinheiro, então agora todo mundo é obrigado a ser cristãos e eles escorregam para dentro da igreja, para dentro do sistema de sacerdotes cristãos. Sem uma conversão genuína, né? Porque eles queriam ficar iguais, entendeu? Eles eram sacerdotes, como que eles iam ficar simplesmente como o povo sentado ali? Não, eles queriam estar no mesmo patamar desses bispos, né? Desses padres. Então, não havia uma conversão genuína, de fato, não havia discipulado, não conheciam Jesus e não... Entendeu? Bom, as mudanças, em geral, eram só de nomes. A coisa em si, a essência, era a mesma. Isso chama-se sincretismo, que é uma mistura onde você muda a roupagem de fora, mas a essência continua. Eram nomes cristãos para prática e crença pagã. A gente enfrentou isso no nosso trabalho entre os povos indígenas, né? Muitos povos acabam se convertendo, mas querem trazer tudo aquilo, né? E é muito difícil, às vezes, você conseguir separar isso, né? Verdade. E no meio disso também a gente não tem como ver se aquele indígena realmente se converteu genuinamente, ele está só restaurando a cultura dele ou está sendo uma mistura. Então é só Deus mesmo para vir com a espada e separar ali, né? Bom, também tinham esses festivais de ruas, foram transformados no que se chamou de procissão dos santos, entendeu? Então, se você for estudar a origem das procissões, elas começam lá. Quer dizer, eram festas, procissões pagãs, e o povo queria continuar fazendo aquilo, mas não podia se adorar mais aqueles deuses pagãos, então substituiu-se pelos nomes de santos cristãos, mas continua a mesma prática, gente. Agora, o que a perseguição não conseguiu fazer contra o cristianismo nas igrejas anteriores, esse casamento da igreja de Pérgamo com o Império Romano fez. O que não foi alcançado lá na igreja de Esmirna, aqui na igreja de Pérgamo foi concluída. Então, vamos agora para uma aplicação pessoal. Porque nós temos que pegar tudo isso, né, e aplicar na nossa vida também. Então, muitas vezes parece que um pouquinho de flexibilidade por parte do cristianismo, para que as outras pessoas se sintam atraídas e venham para a igreja, parece que é bom, né? Mas a verdade é que quando nós abrimos mão de valores, dos fundamentos, nós na verdade misturamos, e misturando você perde a essência. Então, isso é uma coisa que nós temos que pensar, porque nos dias de hoje tá muito difícil você olhar e falar, não, isso é mundo, isso é igreja. Né? Existe até umas piadas assim que o pessoal fala que o mundo entrou na igreja. Né? E realmente, mas é para não perder os jovens. Né? Os jovens precisam de uma conversão genuína, de algo radical, e não dessa coisa morna e misturada. Eu acho que a maioria dos jovens hoje estão cansados e confusos exatamente da mistura, daquilo que parece que é, mas não é, que pode ser, mas tanto faz. Eles querem algo radical. E está na hora de nós valorizarmos os fundamentos da nossa fé, nossos valores, ficar firmes nisso, não ser flexíveis nisso. Nós podemos ser flexíveis com outras coisas, mas com essas coisas de jeito nenhum. E aquele que quiser servir ao Senhor Jesus vai carregar a sua cruz, como ele mesmo falou. E muitas atividades que são boas, são bênção, né, na igreja, pode muitas vezes ser uma distração, né? Porque você entra naquela rotina de um evento atrás do outro, de um evento atrás do outro, para poder ganhar pessoas, para poder atrair pessoas. E aquilo acaba tomando o lugar da essência, de viver com Deus, de buscar o Senhor, de ter a direção do Senhor para tudo, né? E acaba esses jovens vindo, que já vêm do mundo de eventos, de baladas, todo final de semana,
acaba vindo para a igreja e entra nesse ritmo, vamos dizer, santo, né? E não tem um encontro verdadeiro com Deus. A gente vê as igrejas muito superficial, né? Muito, tá bem complicado, né? Tá E bem se o complicado. louvor, né, vamos dizer, se o louvor e a adoração na igreja é tão parecido com um show do mundo, por exemplo, então, prefiro lá. Lá é mais interessante do que aqui. Vocês estão entendendo? Porque tá perdendo a essência, tá pegando uma forma para atrair, mas tá perdendo a essência. Nós temos que tomar muito cuidado. A gente tem que olhar o fruto, certo? Quando a gente chega numa igreja que é toda pintada de preto, cheia de luzes, solta até fumaça, né? Tentando imitar o que... Amém. Nós estamos usando essas ferramentas, tudo, mas tem que ver o fruto. O que os jovens da igreja, o que essa geração, que a gente está vendo dentro da igreja. É isso que é importante, né? E eu sei que é fácil criticar muitas vezes, porque... Acho que pode ter isso sem perder a essência. Exato. Né? Você pode até ter essas coisas, mas não pode perder a essência da adoração verdadeira, da oração, da comunhão com Jesus. Porque se você enfraquece nisso aqui, aí sobra só essa aparência. E essa aparência não é uma concorrência justa com o que tem lá no mundo, com o que eles oferecem. Lá é muito mais interessante, se você for pensar. Então, quando fica só a aparência, os jovens preferem aquilo lá. Nós temos que ter aqui um diferencial, que é a comunhão verdadeira com Jesus. Isso. E isso envolve sacrifício, sim. E nós temos que incentivar os jovens a viver uma vida de entrega, de sacrifício, de dedicação ao Senhor. E de experimentar o sobrenatural. Eu tenho certeza que todo jovem quer isso. E isso passa pelos líderes, né? Porque os jovens, eles querem referência. Eles precisam de referência. Então, os líderes têm que manter essa essência do relacionamento, de intimidade com o Senhor, para que eles persigam isso também, né? E aí pode ter evento, pode ter programação, pode ter tudo, né? Acho que é isso. Então vamos dar uma olhadinha agora no perfil profético. Nós já vimos que a igreja de Pérgamo é a igreja casada. Esse é o perfil profético dela, é uma igreja casada. Um casamento inadequado, iníquo. Uma igreja que se misturou com o mundo. Dois que se tornaram uma só carne, e aí somente a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que penetra até o ponto de dividir a alma do espírito juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. No final colocaremos, acho que no próximo vídeo provavelmente nós vamos fazer isso, nós vamos colocar todos os perfis proféticos em ordem. Gente, é tão interessante, porque até a ordem em que Jesus foi escrevendo essas cartas fazem sentido nesse perfil profético. É muito louco. Se fosse trocada a igreja de Sardes antes da igreja de Pérgamo, não daria certo, entendeu? Para o perfil profético. Então, é muito interessante. Então, não perca nosso próximo vídeo, porque nós vamos colocar, então, o perfil profético, né? E depois desse perfil profético, então, nós vamos entrar na próxima igreja, que é a igreja de Tiatira, que é a quarta carta, né? Nós a igreja estamos de só na Tiatira. quarta ainda, meu Deus. Nós temos 4 e depois 3. Existe uma divisão aqui, porque aqui as promessas são tudo pós-script. E nessas 3 últimas aqui, as promessas estão dentro da carta. E isso faz uma diferença. E nos perfis proféticos nós vamos entender um pouquinho mais. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe, pessoal.